A Bíblia tem que ser aceita. Ela tem que aceitar ela como ela é e pronto. Acabou a história. Último livro diz que nada seja acrescentado nem tirado desta palavra. Ela tem que ser aceita e pronto. Onde vocês estiverem, saiam pelo mundo e preguem o evangelho para todas as criaturas. Que a paz esteja com vocês. Paz e graça a todos. Mais uma vez aqui estamos no canal Até os Confins da Terra. E hoje nós tivemos uma ideia, na verdade foi um sentimento que Deus colocou no coração do irmão Sidney, de nós vamos abordar 4 episódios sobre identidade cristã. Na noite de hoje estaremos abordando o vídeo 1, né, o primeiro assunto, e que vai tratar um pouco sobre o que significa uma identidade cristã, como reconhecer alguém que realmente tem essa identidade cristã, né? E tudo baseado, tudo tirado da Escritura Sagrada, da Bíblia, tá certo? Espero que todos possam ter uma visão clara do que nós vamos estar passando aqui hoje. O nosso irmão Sidney estará ministrando a palavra do Senhor, e que Deus possa nos dar a graça, o discernimento e a sabedoria para entender exatamente o que Ele quer falar conosco nesses 4 episódios que nós iremos fazer ao longo das quartas-feiras, tá certo? Então eu gostaria, antes de passar a palavra para o irmão Sidney, fazer uma oração aqui, né? Fazer uma oração. E após a oração, o irmão já vai estar com a oportunidade da palavra. Oremos então. Pai amado, Deus poderoso, Deus de misericórdia, muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos aqui diante de Ti, na Tua presença, Senhor, para trazer a Tua palavra verdadeira, o Teu Evangelho, aquele Evangelho que cura, aquele que liberta, Senhor, aquele que traz uma transformação na vida do pecador, Pai amado. Usa o Teu servo, Senhor, usa o irmão Sidney como sempre o Senhor tem usado, que o Espírito Santo dirija este culto maravilhoso que fazemos para a honra e glória do Teu nome, Pai amado. Desde já deixo o meu agradecimento pela Tua misericórdia e pela vitória. Abençoa, fala conosco, Senhor, nesta noite. Amém e amém. O irmão está com a oportunidade, tenha a gentileza. Graças e paz a todos. Como o irmão Anderson já tem citado aí, vamos estar abordando assuntos sobre identidade. E a palavra que veio ao meu coração é sobre o Salmo 73, Salmo de Asaf. É um salmo bem conhecido, creio que por muita gente já foi ouvido administrações, revelações, o que quer dizer, quem era Asaf. Mas o conteúdo de nós trazermos Asaf nesta oportunidade é justamente sobre identidade. Então aqui nós encontramos, irmãos, 2 identidades. Uma que ele olha, deseja ter, e outra que verdadeiramente era dele. Ele tinha uma posição e tinha de fato uma identidade. Já queremos agradecer a Deus pela oportunidade que nos concede de estar com vida, pelo ar que nós respiramos. Aleluia. E se alguém aí for olhar, quiser se inscrever no canal, quiser nos ajudar compartilhando, faça isso, mano. Faça isso. Sabemos que muitos vão ter um entendimento da palavra, muitos vão necessitar ouvir, então faça isso. Nos ajude a que essa palavra chegue a mais pessoas, tá bem? Glória a Deus. Então vamos para o texto. Livro de Salmos, capítulo números 33, e nos diz assim, tem o título, né? A prosperidade dos ímpios faz duvidar a justiça de Deus, mas o fim deles a demonstra. Salmo de Asaf. Aqui no primeiro diz assim, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. 2. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram.
pouco faltou para que se escorregassem os meus passos. 3. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. 4. Porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. 5. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. 6. Pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações de seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui, e águas de copo cheio se lhes espremem, e dizem: como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são os ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. 13. Na verdade, em vão tenho purificado o meu coração, e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falaria assim: eis que ofenderia gerações dos teus filhos. 16. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Até aqui, irmãos. Depois nós vamos estar dando seguimento no 17 ao 28. Glória a Você Deus. que vai ouvir, eu quero deixar assim, para que você entenda como é identidade, o que nós vamos abordar aqui. Então eu quero mostrar essa primeira identidade. Sabemos que dá uma pregação muito linda, o Salmo 77, de superação, né, do que ele realmente viu. Mas eu quero abordar acerca do que nós estamos falando. E tentar trazer assim, irmão Anderson, o irmão vai estar nos ajudando, acerca dos nossos dias. Os nossos dias não são diferentes, irmãos, do que Asaf passou aqui. A nossa realidade hoje, eu acredito que é pior do que o Asaf passou aqui. É como eu... Muito mais pior. É pior, irmão. Nós vemos uma sociedade totalmente aversa dos valores, né? O que era errado antigamente, hoje é certo, né? E vamos deixar claro aqui, irmãos, que Asaf não era um pregadorzinho de esquina. Como que vai ter gente que vai pensar, já estão falando em identidade, estão pregando. É isso mesmo, para que você ouça que existe um caminho só, não é dois. É um caminho só, ou tu tem uma identidade cristã, ou tu é meia boca. Felizmente, eu preciso dizer isso, ou a tua identidade está corrompida, a tua identidade é mundana, tá vencida, tá mundana, tá ímpia, tá desmerecendo o sagrado de Cristo. Infelizmente, eu preciso dizer isso. Outra identidade é como... Olha, quem era Asaf? Asaf era um levita, um músico na casa de Deus, era um sacerdote, era alguém que ia no templo todos os dias, era alguém que tinha sua vida íntegra, a sua vida era mirada, apontada somente para o sagrado, era apontada para viver, vamos dizer, no nosso dia de hoje, o evangelho genuíno. Não, ele não fazia voltas, ele adorava a Deus, ele procurava santidade, ele procurava, né, ser íntegro na presença de Deus. Ele vivia uma vida de santidade, e mesmo assim ele olha para o mundo. Então eu creio que uma seta do mal veio para este homem de Deus, mostrando uma identidade que não é de Deus. Veja no versículo 1, ele fala lá, no 1 ali, ele fala: verdadeiramente bom é Deus para com Israel. Ele sabia que Deus era bom para Israel, para com os limpos de coração. Agora ele fala, irmãos, podemos casar o versículo 16 com o 2, porque ele vai dizer assim, ó, o 16 assim, o 2 diz assim, ó: quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos. O 16: quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado.
O que é que Asaf pensava, irmão Anderson? O que estava passando pelo coração de Asaf? Né? O que de fato... O que estava ocorrendo com Asaf para ele dizer isso? Quando pensava em compreender isto que ele estava tentando compreender, essa identidade que eu quero trazer aqui, que ele tentava compreender que não era de Deus, o que ele pensou? Ele pensou no versículo 3 dizendo assim, ó, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Hoje o crente está com... Hoje quem tem identidade dupla vai ver que eu não estou falando uma besteira, uma bobagem, não, estou falando uma verdade. Você que olha, você que senta no último banco lá na frente e é culto é crente das 7h30 da noite às 21h, você está com identidade dupla. Porque você está tendo inveja do soberbo. Você está tendo, como diz aqui, ó, né, inveja da prosperidade do ímpio. Hein, irmão Sidney? Isso é muito bom salientar isso que o irmão falou, que é crente somente no horário que tá no templo do Senhor, né? E aí vai pra casa, pega o seu celular, começa a ver as amizades ali, festinha, bebida, É uma identidade dupla. E outra, a ideia da identidade é bem isso aí, mano, trazer a nossa realidade, né? Não é historinha da Chapeuzinho Vermelho, não é historinha de conto de fadas, isso aqui é realidade. A Bíblia não é um livrinho, né? Vamos botar para os nossos dias, mano. O Asaf ia para a igreja, ia para a casa de Deus, entrava no santuário, fazia ali o que ele tinha de fazer, mas o coração e a mente lá fora. Lá fora, pensando no mundo. Olhava o ímpio cruzar, quem sabe com o carro que ele tinha sonho em ter, cruzar, quem sabe com a prosperidade que ele queria ter, quem sabe cruzava aquele ímpio, né, de uma maneira que ele vive. Mas eu não vejo aperto no ímpio, é o que fala ali, né? Quem sabe vamos pensar como Asaf, né? Mas o meu colega de trabalho lá não tem aperto, não tem sofrimento, parece que não sofre, parece que não tem aflição, a sua vida, né, é churrasco de segunda a sexta, é rodeado de amigos, é isso, é aquilo. Foi exatamente o que Asaf viu. Ele começou a ver a prosperidade dos ímpios, ele começou a ver que Deus era bom somente para Israel, né? E aqui ele vê aqui, ó, porque não apertes a sua morte, mas firme está a sua força. Ele começa a analisar que, peraí, parece que eu estou vivendo uma mentira, né? Eles não sofrem, aí no 5 não se acham em trabalhos como outra gente, né? Bem que eu estou falando, não são afligidos como outros homens, né? Então ele começa você vai entender o 16 com tudo isso que eu estou falando. Hein, irmão Sidney? Né? No 9, erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Olha isso. Olha isso se nós trazermos para os dias de hoje. O que tem de gente falando do Deus, falando de Jesus. E ele fala ali, ó, para nós chegar aí, ó, ele fala no 6, ó, pelo que é soberbo cerca como um colar, veste-se de violência como de um adorno, os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração, fazem tudo aquilo que está na imaginação e parece que não dá nada, não acontece nada, estão tudo bem. Não há temor, não há temor. Vamos assim, ó, tão de boa, não acontece nada, não pega uma doença. Tu vê o ímpio, um servo de Deus ver acometido de enfermidade, o ímpio não, ele estava enxergando isso, né? Aí entramos pro 9, né? Aqui no 8, são corrompidos e tratam maliciosamente, enganando, mentindo, né, de opressão, falam arrogantemente, bem isso, são arrogantes, né, mentem, trapaçam, fazem briques, negócios, procurando vencer, ganhar, trapassar, e infelizmente, irmão, tem crente desse estilo, tem crente com essa identidade. O 9, como o irmão falou, erguem a sua boca contra os céus e sua língua percorre a terra. Irmão, antes podemos trazer isso bem como tu falou no 9, é aquele crente que bota Deus na parede. Ó Deus, ou tu me dá isso ou eu te largo. Ó Deus, ou tu faz isso, muda a identidade assim, ó. Rapidamente. Nós estávamos falando nos bastidores sobre a falsa teologia da prosperidade.
né? Que diz que aquele que servia a Deus é bênção toda hora, não vai ter luta, não vai ter nada. Não, em modo algum. Nunca que a palavra em si disse isso. O próprio Jesus falou, tereis aflições, os ossos ainda se quebrarão. E as pessoas têm crente que busca Deus pelas coisas, né? Que nem o irmão tava falando aí, ó, Deus, me dá, tem que me dar. Ele disse que vai dar, ele vai dar. Mas não é bem assim. E aí o crente das 7 da noite às 21, vamos colocar assim, é esse tipo. Sai dali, vai pra baladinha, vai tomar um chopp com os amigos, né? Sai... É interessante, irmão, que essa palavra primeiro fala com nós. Por exemplo, assim, ó, a gente está procurando ter uma identidade cristã, crente, salvo, olhar para Jesus, né? Como o irmão botou ali, ó, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, como está ali em Gálatas 2:20, o irmão botou ali, ó, identidade cristã. Irmãos, quem está nesses 16 versículos aqui, ó, quem está olhando para isso, quem infelizmente é o crente que está pensativo com as coisas do mundo, aquilo, a gente vê aí, nada a ver, meu amigo vai pra academia, eu também posso. Que crente duplo, cara, não me leve a mal, eu vou dizer, é mascarado, duas identidades. Eu tenho certeza, irmão, aqui, ó, me veio um exemplo aqui, ó, o crente da academia, duas identidades. Eu tenho certeza absoluta, irmãos, que tem gente lá dentro da academia que vai dizer aqui, mas aquele camarada ali, ó, é cristão, aqui não é lugar para ele. Não pode. Não é um ambiente. Não pode. Não é um ambiente para ele. Ei. Irmão, então quer dizer que eu sou proibido? Não, se tem identidade de Cristo, não é um ambiente para você. Vai saber classificar teus ambientes. Ei, irmão Sidney, o Paulo fala lá em Romanos 8:29, eu fiz uma anotação aqui muito interessante. Ele fala: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim que ele seja primogênito entre muitos irmãos. O que essa palavra quer dizer? Nós temos que ser semelhantes ao nosso Cristo, ao nosso Salvador. É uma identidade. E outra, por exemplo, se tu apresentar a tua identidade, ela tem que bater com o irmão. Senão é uma identidade falsa, mentirosa, é passivo de prisão, é uma falsa identidade. Né? É passivo de prisão, eu estou me identificando uma pessoa que eu não sou. Não, mas eu estou olhando aqui, ó, a identidade, tá, mas não é o Anderson. Tu tá passivo, tu tá cometendo perante a lei dos homens um crime. Né? Uma transgressão. Então é sério isso daqui. Ei, irmão, vamos ver aqui. Ali, ó, só para complementar aqui, já lhe dou a palavra. O nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. Concorda comigo ou não? Sim, 1 Coríntios 3:16. Não sabeis vós que em vós habita o Espírito Santo. E esse corpo não pertence a nós. Foi pago um alto preço por esse corpo, né? Foi derramado um sangue inocente. E nós somos propriedades desse Deus. E nós vamos abastecer esse corpo com o quê? Se isso aqui é templo, né? Esse corpo aqui é um templo santo para uma entidade santa que é Deus. Não tem como. A identidade, ela casa com a maneira como que tu vive. E bem como tu tá falando, irmão, diz assim, ó, quando olhamos pro corpo, nós sabemos que tem funções. A boca, o olho, o ouvido. Quando tu tem uma identidade de Cristo, tu procura ter uns olhos que agrade a Deus. Né, até preguei na rádio esses dias sobre o que temos ouvido, o que tem chegado até o teu ouvido. Né, vamos fazer para dentro da identidade. Né? Tem gente que infelizmente se agrada de ouvido número 1 aqui é o 16. Para ele já basta. Entende? E aí vamos ver ó, aqui, ó, é muito sério como o Anderson citou aqui, ó. E dizem como, né, no 9, ergue a sua boca contra os céus. E a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui, águas de copo cheio, se lhes espreme. E dizem, olha o 11, irmãos, e dizem, como o sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Há conhecimento no Altíssimo? E tu vê assim, ó, é sério que ele estava, o caminho que ele estava a percorrer. Daí vai dizer assim, ó, eis que estão os ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. O que nós vemos hoje, irmão?
o que bem material, aquilo que agrada a ele, aquilo agradar a ele. Sim. tu vê, o que mais nós vemos, se nós vamos trazer, né, o nosso grande objetivo é mostrar os dias de hoje com o que está escrito aqui, porque não há um livro mais atual, não há uma escritura sagrada tão atual quanto a Bíblia, né? E o que nós vemos hoje é pessoas totalmente que a gente vê fazendo o mal escancarado, e estão sempre crescendo as suas riquezas mundanas, né? E é isso que entrou, Asaf pensou assim, poxa, eu sou tão temente a Deus e sofro tantas aflições, por que o ímpio prospera tanto? Isso tocou no coração dele, né? Uma seta, como o irmão falou, né? Uma seta foi lançada e ele ficou meio assim, né? Até o 16 ele estava tentado a pensar o porquê disso tudo. Ele não tinha, ele faltou entendimento, né? Um pouco. Que é bom que quem for ouvir preste atenção, que nós vamos chegar na segunda parte disso, de aqueles que têm identidade. Por exemplo, irmão Anderson, a gente vai ver que eu aprendi isso muito cedo no Evangelho. Como o irmão falou, a Bíblia é atualizadíssima, né? E eu tenho para mim, irmão Anderson, assim, ó, que o crente que tem identidade no Evangelho, quer viver Cristo, diz ali, ó, estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A Bíblia aqui, ó, ela não tá para ser compreendida, entendida, como muitos dizem assim, vamos para ler contexto, texto. Não sou contra. Eu vou, estudo, pesquiso isso mesmo, não sou contra. Deixo bem claro. Mas eu digo assim, eu vou além disso, mano. A Bíblia tem que ser aceita. Ela tem que aceitar ela como ela é e pronto. Último livro diz que nada seja acrescentado nem tirado desta palavra. Ela tem que ser aceita e pronto. A gente vai ver aqui, ó, que quando ele entra no 17, versículo 17, ele aceita. Pronto, acabou, não há outra saída para mim a não ser aceitar. E é bom salientar, irmão, antes de nós lermos, que do versículo 1 ao 16 é uma identidade, né? É aquela identidade que, vamos dizer assim, que Satanás estava apresentando para ele. Exato. Olha o ímpio, olha o fulano, olha o ciclano, nem a Deus serve. E tá aí, ó, né? Eu vi um texto uma vez acerca de Asaf, por isso que eu digo, Asaf daria várias pregações, mas a intenção é essa, mostrar uma identidade e outra. Mas assim, ó, eu vendo assim que tu imagina um cristão que tem um filho doente, e aí vê o vizinho do lado, domingo a domingo, som, mundano, festa, farra, e um filho saudável. Um filho cheio daquilo que ele realmente desejava no coração. Né? Eu tô dando um exemplo aqui de um filho, vamos dar um exemplo assim. É exatamente isso, tu imagina, ele começa a entender, assim, ó, se tu olhar mesmo, vamos chegar agora nisso que eu tô falando, que é no 13. Na verdade, que em vão tenho purificado meu coração, elevado as minhas mãos, lavado as minhas mãos na inocência. Olha o tamanho da angústia e da opressão que Asaf estava passando. Ó. Na verdade, em vão tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Ele está dizendo mais ou menos, irmão, do que adiantou eu ir ao templo do Senhor todos os dias, devotar minha vida a Cristo, a Deus. Não tá adiantando de nada, era o que estava no coração dele. E aí tu vê o 14, ó, pois todo dia tenho sido afligida, como o irmão falou, ó, e castigado cada manhã, né, como o irmão falou. E aí tu vê o 15, ó, se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Ele tinha mais coisa para falar. Mas ele se manteve ali, ó. Aí vamos ler o 16 que a gente finalizou da identidade que não convém a Deus. Que diz assim, ó, quando pensava em compreender isto, tudo isso, ele tentou compreender, entender. Eu creio que vários dias ele veio pensando isso. Fiquei sobremodo perturbado. E aí eu tenho uns exemplos aqui, mano, só. Que a gente vê aqui, ó, que ele procurava intimidade, santidade, que é a identidade de quem tem Jesus. Procura intimidade, santidade. Não quer dizer que nós não vamos ter pecado, falhas, erros, nós somos humanos e temos defeito. Podemos, às vezes, botar uma palavra que na hora agimos no impulso, mas, porém,
Quando temos identidade de Cristo, a gente reconhece o erro, reconhece a falha, analisa tudo, como ele fala ali, ó, quando pensava em compreender, a gente compreende, errei ali, ó. Vou pedir perdão, vou me arrepender, vou me reconciliar. Uma das características, né, irmão, de ter uma identidade cristã é se humilhar diante de Deus. É uma delas. A humilhação diante de Deus após ver, ali eu pequei contra o meu Senhor. Né? A humilhação, se humilhar diante de Deus, é uma das características de uma identidade cristã. E outra, eu anotei aqui, ó, por exemplo, ó, lá no 22, pulando um pouquinho mais adiante, ele vai dizer assim, ó, que assim me emputreci e nada sabia. Era como animal perante ti. Perante Deus. Então não tô dizendo, não é eu que estou dizendo que a pessoa que tá nessa ignorância, como eu falei, Asaf não era ignorante. Asaf tinha intimidades extraordinárias com Deus. Por exemplo, e aí tu vê ele se compara dizendo, olha, eu era como um animal perante ti. Um animal. Olha, pensar. Irmão, pensou. Eu tava dando uma lida na Nova Tradução, ele fala um animal irracional. Ele fala na Nova Tradução. E aí tu vê, mais ou menos, né? E outro, ele olhou, por exemplo, ele vivia o sagrado, ele vivia a intimidade, vivia experiências com Deus. E aí, de repente, ele passa a olhar coisas banais, coisas vãs. Né? Ele passa a olhar o mundo, olhar as coisas que eram atraentes, mas, porém, passageira. Então, quando entendemos, irmãos, que o mundo aqui é tudo passageiro, e nós, como eu costumo dizer isso, né? Nós não estamos procurando eternidade. Nós somos eternos. Nós estamos procurando a eternidade com Deus. Tem um porém, Aleluia. Com Deus. Aleluia. Mas nós já somos eternos. Tem gente que já está achando que vai ser surpreendido quando morrer. Não, tu tá ouvindo mensagens diariamente. Na esquina do teu bairro tem uma igreja, tu não vai. Porque tu não quer, porque a identidade tua é corrompida. A identidade que tu vem levando é animal, como aqui falou Asaf. Hein, irmão Sidney? Essa identidade é aquela do homem que não há vergonha em praticar o pecado. Ele sente prazer em praticar o pecado. Olha, quer ver um exemplo que me vem à memória agora? Noé. A Bíblia diz em Mateus, se não me falha a memória, que diz assim, ó, a vinda do Senhor Jesus será como nos dias de Noé. Casavam, davam-se em casamento, viviam regaladamente, esplendidamente, não estão nem aí. É a geração que a gente vê aí, ó. É a geração que a gente vê. E outra coisa, Noé anunciou por 100 anos o dilúvio. Noé tinha uma identidade, por isso que Deus viu nele. Deus olhou para a terra e achou um justo. Noé. Porque se não achasse Noé, destruiria a terra. E outra coisa, então Noé prega, fala, anuncia o dilúvio. O que as pessoas falavam? Zombavam, falavam nada, estavam nem aí, ó. Chamavam Noé de louco, fanático, doente, lunático. Que se não chove? Não chove, tu é louco, tá construindo uma arca. O que a gente faz hoje aqui nesse vídeo, aqui, ó? Querendo mostrar uma identidade que quem serve a Deus tem uma, quem não serve tem outra. A intenção aqui é trazer quem não está na identidade de Cristo para uma identidade cristã. E outra coisa, assim como aconteceu o dilúvio, quando começa tudo a acontecer ali, Noé diz para a mulher dele, para a família, olha, a gente anunciou, por 100 anos anunciamos. Agora, infelizmente, quem fechou a arca foi um anjo, o anjo do Senhor fechou a arca. Então eu digo para quem está aí, ó, com a identidade mascarada, que é impossível negar a tua consciência, a tua identidade está mascarada, você vem mentindo para ti mesmo, né? Que tu olha o mundano e quer copiar, você olha a moda do mundo e quer seguir a mesma, você olha o mundano na academia e quer ir, você olha o mundano num campo de futebol e quer ir, você olha o mundano sem camisa, você anda também, você olha, e não é, e como eu falei, pô, não quero falar de doutrina, é vergonha na cara. É tomar uma posição, uma atitude perante esse Deus e ter de fato uma identidade que revele Cristo na tua vida, que as pessoas possam olhar para você e ver um cristão, que possam olhar para você e ver um salvo. Ah, mas o meu Sidney tem problema e defeito.
tem lutas e dificuldades, mas eu vejo nele uma identidade. Aleluia, eu Jesus. vejo nele um caráter, eu vejo nele uma palavra de firmeza, não é uma palavra de mentira, não é uma palavra que engana. Glória a Deus. Não é uma pessoa que fala uma coisa hoje e amanhã é outra, não. Em irmão Essa Sidney, é a ideia. e cortando na nossa carne, que nós estamos pregando o evangelho, mas cortando na nossa carne, vemos muitos crentes com uma falta de reverência no templo do Senhor, né? Que fala muito do próximo versículo. Não sei se tu quer ler o próximo versículo, a gente entra nesse assunto, que é o 17. Antes de entrar, né, fica com esse assunto engatilhado, eu queria dizer assim, ó, para concluir a visão de Noé, tem uns que vai dizer assim, parece que o Mocinei tá bravo. Não é, eu quero mostrar a identidade verdadeira, o evangelho de verdade. Você tá mentindo para ti mesmo, tá te enganando com essa identidade falsa, barata. Porque tem gente que acha que a igreja é no camelô e comprar algo falsificado. O original custa caro. O original, ele é trabalhoso. O original, ele custa sacrifício para ser conquistado. Tudo aquilo que é organizado para ser original custa trabalho, tempo, dedicação. O barateado pega pronto, barateia, tira uma cópia e vende. Isso aí é fácil demais. Então esse evangelho fácil aí, ó, que você se alimenta, mas dura 24 horas, no outro dia tu tá a mesma pessoa, não muda, não tem mudança. Então não é isso que eu quero dizer. E irmão Sidney, mas o Noé, como o exemplo que eu dei do Noé, eu trouxe para os nossos dias, vai ser você que não quer a identidade de Cristo, não quer pagar o preço, vai chegar a hora do arrebatamento, você vai pegar uma Bíblia dessas aqui, ó, e vai ir num templo procurar um pastor, procurar a igreja, e aí já era. Vai ser o anjo que fechou a porta pelo lado de fora e aí acabou. Aí, quem vai governar é o anticristo, como todo mundo sabe, aí tu vai ter que aceitar, meu amigo. Você não quis viver uma identidade verdadeira, agora entramos no que o irmão Anderson falou. Versículo 17, eu quero ler e o irmão Anderson vai concluir o seu pensamento ali, ó. Aí vem a identidade verdadeira. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Pode falar, irmão, o que o irmão tinha para... Na verdade, esse versículo ele fala muito de quando Asaf ele tinha eu não sei se eu posso colocar como uma dúvida no coração dele, o porquê daquilo, né? Porquê do ímpio prosperar e do justo sempre em aflição. Ele estava em uma dúvida sobre isso. Só que quando ele chegou ao santuário de Deus, Deus abriu o entendimento dele, mostrando o fim deles. E o fim de quem? Dos ímpios, não é mesmo? E aí eu gostaria de falar sobre outro assunto, não é exatamente sobre isso, mas na questão de quando a gente entra no santuário de Deus. Que eu falei, vamos cortar na nossa carne, porque a gente vê muito crente com uma falta de reverência com o templo do Senhor, né? Nós vemos crentes mascando chiclete enquanto está sendo lido a palavra de Deus. Eu vi esses tempos um crente descascando um pirulito enquanto era entoado os louvores e... uma falta totalmente. Então a gente fala assim, ó, o crente, ele acha que tem a identidade cristã, mas tem muito crente que tá quase pior do que os que estão lá fora, né? Tá com uma falsa identidade e às vezes ele tá cego, né? Tá cego, acha que tá bom, acha que Deus tá se agradando, acha que Deus, né, tá com o coração alegre com o que ele tá fazendo, mas ele não tá vendo a própria ignorância, né? Então a gente tem que cuidar muito quando a gente for ao templo de Deus para realmente receber o entendimento que Asaf recebeu, porque muitas vezes está cego. E é bem o que você está falando, porque aí entra na identidade, porque quem tem identidade, é o que nós vamos falar aqui agora, que quem tem identidade de Cristo entende que o culto, como está lá em Romanos 12, versículo 1, apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, que é o vosso culto racional. Versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos no entendimento, né, na perfeita na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, quem tem identidade entende que não é apenas mais um culto. Amanhã é quinta-feira, tem culto, não é mais uma quinta, não, vai lá com sacrifício vivo,
apresentar o seu culto a Deus. Eu duvido, irmão Anderson, uma pessoa mascar um chiclete na frente de um juiz, numa audiência. Irmão, eu duvido um cristão que tem identidade atender um telefone no meio de um culto, no meio de uma ministração, no meio de um louvor. Eu duvido. Irmão, foi contado um testemunho de 2 amigos que serviram a Marinha. E eles são antigos agora, são já senhores de idade, mas eles contaram que foram a Roma. E o que há em Roma lá? Aquele representante religioso, né? O que todos conhecem como Papa. E nós vemos, Deus colocou no meu coração exatamente esse testemunho, me veio agora, que eles ficaram em forma. Nós somos militares, nós sabemos como é feito uma reverência a uma autoridade. E esses 2 senhores, eles tinham uma identidade cristã. E no momento que o Papa passou no meio da tropa da Marinha, todos se curvaram diante dele, menos esses 2. Então quer dizer que eles entenderam. Como o irmão falou, quem é que vai mascar um chiclete numa audiência na frente de um juiz? As pessoas têm medo do homem. As pessoas têm medo do homem e não têm medo de Deus, que é o Deus poderoso, o Deus criador, o Deus que pode matar tanto o corpo quanto a alma. Um Deus Outra coisa, aí entra o que tu falou no Coríntios 3, 1 Coríntios 3, e versículo 16, né, que eu te citei como exemplo, que ali fala, né, não sabeis vós que sois templo de Deus e que em vós habita o Espírito Santo de Deus. Só que aí é excelente, todo mundo gosta, eu sou morada de Deus, em mim habita o Espírito Santo, sou uma nova criatura. Agora deixa eu ler o 17. Se alguém destruir o templo de Deus que sois vós, que é santo, Deus o destruirá. Aleluia, Jesus. Então esse mesmo Deus que esses irmãos mostraram reverência, né, uma identidade no meio de que todo mundo se curvou, esse Deus ainda é o mesmo. E nós temos que ter uma identidade cristã, que temos que ter reverência, e temos que entender que o esforço de uma liderança por estar nos cultos, o esforço de uma liderança organizar coisas para a glória de Deus, para Deus ser exaltado, glorificado, exige de nós um esforço também. Exige de nós abrir mão de estar tomando chimarrão em casa e abrir mão desse tempo e dizer, não, vamos cultuar. E outra, vamos lá cultuar a Deus. Vamos ter reverência, vamos entrar no santuário. A gente até pode trazer uma hora, um estudo sobre a casa de Deus. Que a casa do pai não é a casa da mãe Joana, não é a casa da vovó. Que, então quer dizer que Deus não acolhe todos? Não, Deus acolhe todos. Deus acolhe todos, mas os filhos têm reverência na casa do pai. Vamos dar um exemplo, na casa de um cristão, tu não vai ver um filho, pelo menos não deve, né? Um filho atirado num sofá 10, 11 horas da manhã, sem camisa, calção caído para baixo, com visita em casa. Isso é postura de um filho? Não. O filho vai ter reverência. Vai ter identidade. O pai vai chegar para ele, filho, tem visita, porque nós somos visita. E Deus está ali para receber o nosso culto individual e pessoal. Mas eu, com reverência, não vou entrar de qualquer jeito ali. E eu não falo das vestes, que as vestes é o mínimo do cristão. Tem gente que acha pesado, mas é o mínimo. Mas eu digo o coração entregue a Deus. Ó, Senhor, minha identidade aqui, ó, hoje. Mesmo que, hoje eu errei, vamos supor. Mas a identidade do cristão, ó, Jesus, hoje eu errei, mas eu estou aqui apresentando o meu culto ao Senhor. Necessito do Senhor, preciso do Senhor, mas com reverência. Né? Isso ele tinha. E aí vamos ver que ele diz assim, ó. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Certamente, agora começa a espreitar para o lado do ímpio. Lá, ó. Certamente tu os pusestes em lugares escorregadios. Tu os lanças em destruição. Então ele entendeu o final. Né? Como caem na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Isso aqui fala lá, né, num estudo mais aprofundado. Isso aqui, irmão Anderson, vai falar lá no final, no inferno, quando serão lançados, né, o Satanás e seus astecas, todos aqueles que negligenciaram, não quiseram Jesus, quiseram a identidade do mundo
Porque tem gente que tem prazer em dizer, eu não sou de Jesus, eu não quero mesmo. Tá bem, pois bem. Irmão, Não tem problema. Mas tem aqui, ó, né, como caem na desolação, quase no momento ficam totalmente consumidos de terrores. Pode falar. Abrangendo esses dois versículos que tu leu, o 18 e o 19, Asaf entendeu que o tempo de Deus, ele não falha, ele não tarda, ele é justo. E a justiça será aplicada, né? No tempo certo de Deus, não interessa se tu viveu 80 anos como um ímpio praticando iniquidade, a justiça vai chegar a ti. A justiça vai chegar, que nem o irmão falou. Eu costumo dizer, irmão, antes que é um boleto, né? Tu faz uma fatura. Só que uma hora essa conta vai chegar. Exatamente. E outra coisa, eu gosto de uma frase que o meu pastor diz, que é o seguinte, ele diz assim, ó, quando perdemos, mas estamos com Jesus, ganhamos. Aleluia. E quando ganhamos com Jesus, atribuímos a Jesus esse ganho. Glória a Deus, aleluia. E eu fico com as palavras, né, dele, que ele citou isso, o ganhar com Cristo é lucro, é maravilhoso, a gente engrandece esse Deus. Mas quando perdemos, também é lucro. Algo Deus tem para conosco. Aleluia. Né? E ele fala isso e eu gosto muito disso. E aí a gente vai ver aqui, dando sequência, no 20, como faz como um sonho o que acorda. Assim o Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Ah, o irmão Sidney está falando isso, o irmão Anderson. Não, Asaf, um sacerdote, um músico, um levita na presença de Deus, dizendo, ó, Deus é como um sonho que tu tá dormindo e tu acorda, é bem-vindo à realidade. Ó, podemos aqui entrar entre parênteses, irmão, dizer que o mundo é um sonho, mas só que a realidade depois será terrível. Ó, como faz como um sonho o que acorda. Assim o Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. E aí ele começa a falar dele, ele diz assim, ó, assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins, assim me empotreci e nada sabia, era como animal perante ti. Ele fala que, olha a situação que ele se encontrou ao pensar tudo aquilo que nós falamos daquela não identidade, né? Hein, irmão? Esse versículo 22, assim me embruteci e nada sabia, era como um animal perante a ti. Se nós trazermos para hoje, quem são esses animais? Né? Quem são esses animais irracionais diante de Deus? Olha, irmão, é uma baita de uma pergunta, porque assim, ó, eu tenho uma concepção e um pensamento, que seria, para mim, muitos vão pensar assim, ó, é o mundano que não conhece Jesus, está na ignorância. Tá bem, vamos lá. Eu duvido o mundano que não tenha TikTok, Kawaii, Facebook, ou não acesse uma rede social. Eu duvido. Se você abrir qualquer rede social dessa, tu vai ver um texto bíblico, tu vai ver um stories de alguém falando algo da salvação de Jesus. Então, é difícil ter um nécio. O nécio tá muito difícil ter. E o crente hoje bota muita desculpa nisso. Saí da igreja por causa do fulano. Não me adaptei lá. Como eu digo, tu não tem que se adaptar, tu tem que aceitar a escritura. A palavra de Deus tem que ser aceita. Ou tu aceita, tu acredita. Não tem curva, né? De Deus. Não tem curvatura, não tem... tem o que Jesus fala, olha, quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Começa, negando. Já começa por negar. Negue-se a si mesmo. Depois, tome a sua cruz, siga-me todos os dias. Não é uma semana, todos os dias. Lá em Lucas diz isso daí. Irmão. E aí, irmão Anderson, acredito que dentro desta pergunta, dificilmente vai ter esse animal perante ti, porque de alguma forma o evangelho ele tem rompido barreiras mundialmente, por causa da tecnologia. E muitos dos crentes, aqui ele mesmo falando dele, né? Ele fala dele mesmo,
eu acredito que foi um momento que ele recebeu uma seta do mal, porque quando ele cai em si, de fato, pode ver aquela passagem do filho pródigo, né? Quando ele particularmente cai em si, ele reconhece o estado de podridão que ele estava, e ele reconhece que na casa do pai os seus empregados têm alimento e fartura. Exato. Né? O que ele fala? Né? Tão somente que o meu pai faça de mim um dos seus servos, para mim já tá bom. Então, cadê o Nécio? E, irmão, nós podemos trazer isso para nós. Deus é o nosso pai, concorda? Sim. E aí, se nós damos umas de filho pródigo e saímos pro mundo, quanto tempo vai demorar para nós cairmos em si, que somente na presença do nosso pai nós realmente temos vidas, realmente estamos vivos? O importante é o cair em si. Que muitas pessoas ficam tão fantasiadas pela que o irmão pregou esses tempos aí, sobre a cela com a porta aberta. Não é mesmo? E acaba não caindo na real, né? Entra muito nessa parábola do filho pródigo, né? Mas ele caiu na real. Isso que é o importante, cair na real. Se voltar para Deus, ver que na presença de Deus é sempre, é 100% melhor do que está no mundo. Ei, irmão, Deus sabe que um dia eu tava ministrando o evangelho para um amigo e dei um exemplo que eu carrego até hoje, assim, ó, tem vezes que Deus fala com a gente quando a gente prega para os outros. Fala muito forte e fica Aleluia. Aquela mensagem, né, do Espírito na vida da gente. Dificilmente tu vai falar com uma pessoa assim, ó, a ilustração que eu dei para ele foi o seguinte, né? Tu recorda a tua CNH quando tu fez a tua carteira de habilitação? Tu recorda da prova final lá? Me deduz tu como é que foi a tua, mais ou menos. A minha, de carro, pode ser? Pode ser. Pois é, de carro nós começamos na baliza ali. Foi até uma senhora que foi minha analisadora, minha... Não, eu digo assim, a tua sensação antes de fazer. Ah, não, eu tava bem nervoso. Tava pensando assim, bom, eu tenho que focar nisso, né? Focar no que eu aprendi e tentar executar. Mas tava nervoso, muito nervoso. Muito nervoso. Dizer, dentro disso eu tirei um exemplo, assim, ó. Quando eu fiz a prova, né, eu vi várias pessoas ali. E todos ansiosos, nervosos, preocupados, pensativo um pouco pelo dinheiro que investiu, pela ansiedade de desfrutar da CNH, porque precisa trabalhar, porque precisa isso. E dentro disso eu tirei um exemplo. Muitas pessoas, antes de fazer a prova, dizem assim, Deus, me ajude a passar, né? Me dá a vitória nessa causa. Eu já vi gente fazer campanha de oração para fazer, tá? Mas é o exemplo que eu dou. Olha o prazer quando o avaliador chega no final e diz assim, ó, meus parabéns, o senhor ou a senhora foi aprovado. É só passar no CNH lá no CFC depois com esse papelzinho que eu vou te dar aqui. E daqui 3 dias a tua CNH tá na mão. A gente sai dali numa alegria tremenda, porque passou, foi aprovado, foi apto, trazendo para o mundo espiritual. Já pensou chegar perante Jesus e Jesus dizer assim, ó, deixa eu ver aqui, Anderson, é isso? Exato. Isso, né? Como se ele não conhecesse, mas vamos lá. Anderson, apartai de mim, vós que praticai a iniquidade, lançado para o fogo eterno. Mas, Senhor, eu tinha uma identidade de Cristo. Mas como se eu tô olhando teu relatório aqui, ó, tu olhou o soberbo, tu olhou a soberba dos ímpios, tu olha aí, teve malhando lá, ó, né, preocupado com o corpo físico, espiritual mortinho. Invejou o ímpio. Mas tudo bem, né, invejou o ímpio e tal. Mas eu profetizei no teu nome, eu preguei, fiz, aconteci. Não, mas eu não te conheço. Aí vem lá o outro lá que era taxado por quadrado. Identidade cristã. Quer dizer que eu tenho que fazer tudo isso. Lunático. Bem-vindo, né? A mansão celestial. Aleluia. Bem-vindo à glória eterna. Glória, né? a Deus. Seja bem-vindo. É aquele aprovado na CNH. Só que na CNH, tu fez provas, tu fez exames, tu fez uma bateria de coisas. Duvido tu dizer, não, isso aqui eu não vou fazer.
Não, o instrutor quer que eu dobre pra esquerda. Não, eu vou dobrar pra direita. Rodou. Aí por que no evangelho não pode? Ah, quer me proibir Deus tá me levando a esse ponto. Quer me proibir uma academia, quer me proibir... então eu não posso ser parecido com o ímpio. Não pode mesmo. Por que lá no CFC tu não pode? Tu tem que fazer aquilo que tá prescrito ali. E aí? É um exemplo, né? E aí? Por que lá pode aqui? Quer dizer que então... E assim, aí, deixa eu te lembrar bem, se tu for ouvir até essa parte, deixa eu te lembrar bem, que lá perante Cristo não tem papai, não tem mamãe, não tem assim, rodei, mas tá bem, eu vou lá no CFC, me inscrevo de novo e faço 8, 10 vezes até passar. Não tem. Não tem. Mas ninguém falou pra mim, não, falaram lá, tinha até um canal lá, vocês chamavam até de os caras são loucos aí, ó, o que querem com isso aí? Tinha até um canal lá no Hotel Os Confins da Terra lá. Um canalzinho bem. Um canal bem humilde, né? Mas passou uma vez pelo meu celular, mas eu resolvi passar. Não dei importância. Culto online, os caras vão na frente da tela ali, querem falar da Bíblia. Tá bem, não tem problema. Vamos aqui agora, vem a parte do aquele irmão que tem identidade de Cristo agora que te alegra. Aleluia, glória a Deus. Né, mas chegou a tua vez, né? Chegou a tua vez agora. Olha só, chegou a tua vez. Deixa eu arrumar aqui. Bem-aventurados. Bem-aventurados. Chegou a tua vez. Todavia, estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela mão direita. Aleluia. Aí ele entende, ó. Vamos trazer pro nosso português aqui, ó. Que rachada. Que rachada que eu dei, pensar o que eu pensei, maquinar o que eu maquinei. Poxa vida, olha aí. Irmão Sidney. Deus me segurando pela minha mão direita, ó. Tô contigo, contínuo contigo. Irmão, eu me converti não faz muito, né? O irmão sabe, o irmão teve uma grande parcela aí na minha busca por Jesus, foi quem evangelizou, pregou a palavra de Cristo. E eu posso dizer isso, né? Que nem o irmão disse, trazer para nossas palavras atuais. Como que eu fui tão burro? Como que eu ratei todo esse tempo? Se o Senhor estava com a mão estendida e eu no caminho do ímpio, invejando o ímpio. Pô, o ímpio tá fazendo aquilo, eu vou lá fazer também. E aí a gente, quando cai na real, quando o filho pródigo lembra, pô, lá é melhor, lá é verdadeiro. Entende? Então eu sou um testemunho disso, porque eu estava nessa ignorância, eu era um animal assim, perante a Deus. Aí tu vai ver assim, ó, estou de contínuo contigo. Contínuo é continuamente, diariamente, toda hora. Em verdade e em espírito, né? E aí ele fala aqui, ó, no 24, olha a maravilha, ó. Guiar-me-ás, né? Guia o cego, guia, vamos voltar aqui, ó, né? Como a gente foi bobalhão, que demorou, né? Guia, gente, ó, vai por aqui. Beleza. Ó, não vai aí que vai dar zebra, hein? Não vai aí, hein? Aí o crente com identidade, não vou obedecer. Dá o instrutor lá, ó, não vira pra esquerda que é proibido. Ó, tem uma placa de pare. Guiar-me-ás com o teu conselho. Tem os conselhos melhores que existem. E depois me receberás em glória. Aleluia! Aleluia! A pessoa quer algo mais que isso. É melhor que ganhar na Mega Sena. Eu ouvi um sábio falar uma vez. É melhor que ganhar na Mega Sena, aleluia! Aí eu imagino a Asaf pensando isso aqui, olhando, quem sabe, aquele... Ó, olha a cena, o Asaf pensando aqui, ó. Poxa vida, né? Deus me guia com o teu conselho. E depois ainda, me receberás em glória. Aí passa aquele que ele invejou, passa o soberbo. Mas olha, quem sabe ele corre lá e diz assim, ó, tá indo pelo caminho errado, meu amigo. Volta aqui, ó. Vamos viver o glorioso, vamos viver o que Deus tem pra nós. Vamos viver a verdade, vamos cumprir o ID. Ó, quem tá sem identidade, bora fazer a identidade verdadeira aí, ó. Para de ser crente das 19h30 aí às 21h aí, né? Abandona essa vida aí, ó. O crentezinho da academia tá fazendo fiasco lá, meu filho.
Tu acha que tu tá bonzão? Não, tu tá vendo um vexame lá. E tu Eu tá, tô numa, e tu eu tá tô em numa cima do praça. muro, né, cara? Eu tô numa praça, minha identidade totalmente mundana, acho que tá arrasando. Não, mas eu tô num ambiente que eu quero evangelizar, meu amigo. Não me convence. Aí vamos seguir aqui, ó, 25. Olha só. A quem tenho eu no céu, senão a ti? A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Oh, glória. Aleluia. Tem coisa melhor do que essa identidade? Glória a Deus. Aí vai dizer aqui, ó, a minha carne e o meu coração desfalecem mesmo. Então ele reconhece que tem dias difíceis, dia ruim, dia brabo, dia pesado, dia que vai acontecer a frustração. Ele reconhece aqui, irmão, acredito eu, irmão, que ele reconhece que vai vir dias que ele vai estar frustrado, mas ele vai parar de invejar o soberbo. Ele vai parar de olhar para o ímpio. Como eu digo aqui, ó, até ouvi isso de um ímpio uma vez. Ele vai parar de olhar para a horizontal. Ele vai olhar para a vertical. Para de olhar para os outros. Para de olhar para o ímpio. Olha para Jesus, consumador da nossa fé. Aleluia. E aí ele vai dizer aqui, ó, para nós encerrar. A minha carne e meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Para sempre, eternamente. Pois eis que os que se alongam de ti, olha o recado final para os que têm identidade longe de Cristo. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que apostatando se desviam de ti. Então não é nós falando, é a escritura, ó. Destruído todos aqueles que apostatando se desviam de ti. Aí ele fala aqui para nós. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Aleluia. Glória a Deus. E aqui a gente encerra, irmão, dizendo o seguinte. Justamente o que nós estamos fazendo aqui, ó. Botando em Deus a confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Essa obra que nós estamos anunciando aqui, ó, é uma identidade com Jesus e uma identidade sem. Aí a pessoa aí, ó, que vai escutar vai deduzir se está com a identidade de Cristo ou se está com a identidade do mundo. Essa é a nossa ideia do canal, que ó, mostrar que não tem meio termo, que a palavra não faz curva, ela é reta, que não tem dois evangelhos, é um só, é o que leva e conduz a Cristo. E é isso, irmão Anderson. Eu creio que o irmão tem mais alguma colocação para pôr em cima disso, do que eu li aqui? Na verdade, irmão, eu acho que ficou bem claro para aqueles que tenham ouvidos, ouçam, né? Escutem, porque eu acho que ficou bem exposto este salmo, o Salmo 73, que relata exatamente o que nós vivemos hoje. Nós vivemos a identidade cristã, nós vemos, né, uma identidade mascarada e vemos uma identidade mundana. Podemos colocar 3 identidades, né? Irmão Anderson, até anotei aqui, foi bom tu falar isso aí, porque eu anotei aqui, ó, e é uma realidade. Eu deixo uma pergunta final aqui, ó. Que tudo que a gente vai falar na Escritura, ela vai afunilando e termina em Cristo Jesus. Jesus é a palavra. Tudo é Cristo, Cristo sempre. Tudo é Jesus. Tudo é aqui e a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Quando fala de Deus, Jesus, santidade, evangelho, é Cristo. E a pergunta que eu deixo para quem tem identidade ou quem ainda não está com a identidade de Cristo, irmão Anderson, tem idade para ser salvo? Não há idade. Quando se sai da inocência, a gente sabe que tem um tempo de amadurecimento, de conhecimento.
Mas quem sabe discernir o que é quente, o que é frio, o que é morno? Se eu botar a mão no fogo, eu me queimo. Então eu digo para os jovens, né? Vou dizer aqui para os jovens, a idade, não tem uma idade para ser salvo. Tem gente que vai ser salvo automaticamente porque não atingiu não saiu da inocência. Mas você que já saiu da inocência, você está percorrendo o mesmo caminho. Por que tu acha que a Bíblia diz que os anciões devem ser exemplos dos mais novos? Porque já viveram muita coisa, mas não tem uma idade. E aí eu digo aqui, ó, anotei aqui, ó, o mundo não vê identidade definida em muitos dos crentes. Aí por que eu abro um parênteses para idades da salvação? Porque tem gente achando que um altar com luzinhas encantadoras, um púlpito diferenciado, né? Entende isso? Que tão bom foi que ele reconheceu. Até quem tem no santuário de Deus, então, entendia o fim deles. Nós temos que entender isso daqui. Irmão, o que eu tava falando das identidades, cada identidade vai te levar para um lugar. E entra naquilo que nós vamos tentar trazer após o fim destes 4 episódios, que é sobre o caminho, né? Essas 3 identidades, a cristã, a mundana e a mascarada. A mundana e a mascarada vão te levar para onde? Só tem um. Longe da presença de Deus, longe. Só tem uma identidade que te aproxima de Deus, que é a identidade cristã, que é o que nós estamos falando aqui, né? Para concluir as minhas palavras, eu quero deixar, que meu irmão falou, para os jovens. Foi pregado já no nosso canal que o evangelho tem um poder extraordinário de influenciar as pessoas. E o jovem usa muita rede social, como o próprio irmão falou. Quem não tem hoje um TikTok, um Quai, um Instagram, um Facebook, que seja. Para de ficar postando treino de academia, dancinha secular. Começa a ver aonde você quer chegar. Você acha que isso aqui é um conto de fábula, é fadas, isso aqui não aconteceu ainda, irmãos? A palavra está se cumprindo a cada dia. Cada dia que passa, um versículo da Bíblia é cumprido. E aquele que tem ouvidos, escute que está sendo falado. Porque como o irmão disse, nós somos Noé. Nós estamos pregando o que nos foi dito para fazer. Estamos anunciando. E vai chegar um momento que vai ser tocada uma trombeta. E aquele que não quis ouvir, porque todos estão ouvindo, mas não querem entender, não querem aceitar, como o irmão falou. E quando essa trombeta tocar, a porta vai se fechar. Nós estamos no tempo do arrependimento, que há esse tempo aí. Né? Ainda dá para buscar ainda, né? A graça de Deus ainda está. Enquanto se há tempo, né? E esse tempo ainda tá escancarado a toda criatura, né? Que deseja assim ser salvo, buscar esse Senhor, né? Mas então é isso, irmão Anderson. Queremos agradecer, né? Quero agradecer muito a Deus, quero agradecer ao irmão Anderson, que, né, estamos aqui com esse propósito, esse objetivo, né? E dizer para todos, ouça essas mensagens, escute, né? Que Deus vai falar contigo. E outra, queremos pedir oração para quem for assistir também, para que Deus venha nos abençoar, que cheguem mais pessoas, que esse evangelho seja anunciado, né? Essa é a nossa forma de anunciar. É uma ferramenta que estamos usando. Que, como o irmão Anderson, né, lá atrás, quando nós iniciamos o projeto, né, o irmão Anderson disse assim: olha, muitas vezes eu usei meu computador para as coisas que não agradam a Deus. Eu usei meu celular para muitas coisas que de repente não agradou ao Senhor, mas hoje nós estamos usando essa ferramenta em prol do reino, em prol do ID do Senhor. Aleluia. Então quero agradecer a Deus pela oportunidade, por este tema, né? Quarta-feira que vem, se Deus nos abençoar, eu quero trazer uma pessoa a ministrar sobre esse tema, né? Eu senti muito no coração de trazer a Asaf, porque Salmo 73, porque realmente deu para nós explanar uma identidade não cristã e uma cristã. E é isso, Montes. Muito obrigado pela tua disponibilidade, né, por esse companheiraço que Deus tem nos dado para cumprir esse ID do Senhor.
E muito feliz, irmão Anderson, por tudo isso aí, que Deus já tem feito em nossas vidas. E o meu muito obrigado. Irmão, eu agradeço muito a Deus por Ele ter colocado em nossos corações esse projeto, porque isso me faz acordar todo dia de manhã e agradecer a Ele por esta chama que Ele coloca em nossos corações de ide e pregai, né? Como o irmão falou, eu usava os meios de mídia para tudo que desagradava a Deus. E hoje eu fico muito feliz em fazer o bem com essas mesmas ferramentas. E agora, como a gente havia dito, estamos finalizando o episódio 1, né? A cada quarta-feira vamos trazer um total de 4. Na próxima quarta-feira será o segundo episódio. Como o irmão disse, vamos ver se a gente consegue trazer uma pessoa para estar ministrando a palavra de Deus, né? Sobre este tema ainda, sobre a identidade cristã, abordando outros pontos de vista, né? Tudo fundamentado na palavra, na Bíblia, para a honra e glória do nosso Senhor, né? E eu queria deixar por final uma palavra, um conselho para aquele que vai supostamente ver este vídeo, que dê ouvidos à palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é a única que dá vida. O próprio Jesus disse que daquele que beber da água dele jamais sentirá sede novamente. E a gente tem que ver em qual fonte a gente está buscando, né, irmão? Porque muita gente está buscando na fonte errada, na fonte que esgota, na fonte que vai levar para um caminho totalmente oposto do caminho de Deus. Então, escute a palavra e busque nessa fonte que é Cristo, busque nessa fonte que é a palavra de Deus. Dê ouvidos ao pastor, dê ouvidos ao crente chato que vive todo dia, vamos na igreja. Dê ouvidos, né? Para que quando chegue o Senhor na sua glória, ele olhe para ti como o irmão pregou. Venha, entra. Tá preparado? Lembra-se que eu falei que estava preparando um lugar? Pois é, pode entrar. E não, imagine, apartai-vos de mim, vós que praticou iniquidade. Então, arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho de Jesus. Porque falta pouco, irmãos, e Jesus está voltando. E quando ele voltar, ele vai levar a igreja dele. E aqueles que ficarem para trás, como diz a palavra, aí será o sofrimento e o ranger dos dentes, e de nada mais poderemos fazer. Então busquem enquanto ainda dá tempo. Tá bom, meus irmãos? Então é isso. Finalizando então o primeiro vídeo sobre identidade cristã. Na próxima quarta-feira traremos o segundo episódio. E eu gostaria de pedir para o irmão finalizar com uma oração, né? Uma oração, levar nós ao nosso Deus, para que nós possamos finalizar com chave de ouro para a honra e glória do nome do Senhor. Vamos orar então. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, oramos agora e agradecemos ao Senhor. Também agradeço, Pai, cada um que vai acessar esse vídeo. Sabemos que Deus há de falar aos corações que aqui sentirem de presenciar esse momento com nós. Pedimos também, Senhor, que abençoe aquele que se encontra, quem sabe, em algum daqueles versículos que lemos, que quem sabe não está com a identidade de Cristo. Que venhamos nos voltar para termos a identidade do Senhor, a identidade de um cristão, que faz a diferença nesse mundo corrompido. Nós oramos e nós agradecemos em teu santo nome, Jesus. Amém. Amém.